complementando aqui o que foi dito na aula anterior sobre eletrólitos. Então vamos lá. Solutos em solução aquosa. Bom, se você tem um composto iônico, tipo cloreto de sódio, por exemplo, NaCl, NaOH. O que mais que eu poderia colocar aqui? Por exemplo, FeSO4. Você vai ter a dissociação completa e você vai ter os íons formando então o eletrólito forte. Se você tem um composto molecular, por exemplo, a maioria dos compostos moleculares não sofrem ionização, por exemplo, glicose C6H12O6, sacarose, etanol C2H5OH e assim por diante. Então esses não sofrem ionização ou dissociação iônica, coisa do tipo. Então estes em solução formam os não eletrólitos. Há compostos moleculares que sofrem ionização. Então você pode ter ácidos e bases fracas, por exemplo, ácidos e bases fortes, né? Então vamos ver aqui, ácidos fracos e bases fracas, por exemplo, ácido acético, CH3COOH, e amônia, como eu tinha colocado, são um ácido e uma base fraca, respectivamente. Então formam eletrólitos fracos. Se você tem um composto molecular que sofre ionização completa, então você vai ter um eletrólito forte, tipo então HCl, HNO3. Bom, os exemplos foram passados já na última aula. Agora vamos tratar de reações em solução aquosa. Bom, reações em solução aquosa, de maneira bem superficial, qual é a força motriz dessas reações em solução aquosa, né? O que leva essas reações a acontecerem? Primeiro, formação de um composto insolúvel ou um precipitado. Segundo, formação de um gás. Terceiro, formação de um eletrólito fraco. Então, para dar continuidade aqui, nós precisamos entender um pouquinho da solubilidade de sais, por exemplo, né? Então, regras de solubilidade. Como sabemos se um composto é solúvel em água? Então, para compostos moleculares, a molécula deve ser polar. Por exemplo, sacarose, de glicose aqui, né? Sacarose é C12H22O11, né? C12... Eu não estou lembrado. Nossa, que lapso, hein? C12H22O11. Não estou bem lembrado nesse momento. Etanol, C2H5OH, são compostos polares, então são solúveis em água. E você tem também compostos iônicos que podem ou não ser solúveis em água, a depender dos íons que formam estes compostos iônicos. Então vamos ver aqui primeiramente os compostos solúveis. Um detalhe importante aqui, ó, se um íon da lista de compostos solúveis está presente no composto, então o composto é solúvel em água. Então vamos lá. Compostos solúveis. Quase todos os sais de sódio, potássio, amônio. Então, que sais são esses? Deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor, para ficar mais legal. Que sais são esses? Nitratos, clorato, perclorato, acetato. Então vamos por exemplos aqui, tipo nitrato de sódio, é solúvel. Que mais? Perclorato de amônio. Estou fazendo algumas combinações aqui. Perclorato de amônio. Que mais? Acetato de sódio, por exemplo. NaCH3COO. Há outras formas de escrever o acetato. Então esses são solúveis. Bom, quase todos os cloretos, brometos e iodetos. Então você tem aqui solúveis
tipo, obviamente, NaCl. Que mais? Você pode ter, por exemplo, brometo de amônio, também é solúvel. Vamos ver aqui, brometo de cálcio, CaBr2, e assim por diante, são solúveis, mas há exceções. Então, cloretos, brometos e iodetos não são solúveis quando você tem os íons prata, mercúrio 1 e chumbo 2. Então, insolúveis, tipo AgCl é insolúvel, Hg2Cl2 é o cloreto de mercúrio 1 ou calomelano, PbCl2, esses são insolúveis. Os sais que contêm fluoreto, regra geral, são solúveis. Então, por exemplo, fluoreto de sódio é solúvel, fluoreto de amônio. Bom, há exceções. Quais são os fluoretos insolúveis? Por exemplo, fluoreto de magnésio. Que mais? Fluoreto de chumbo 2. Fluoreto de cálcio também é insolúvel. Os sulfatos, regra geral, são solúveis, exceto os sulfatos de cálcio, estrôncio, bário. Então, possivelmente, o sulfato ferroso é solúvel e o sulfato férrico também, porque o ferro 2 e o ferro 3 não se encontram aqui nessa lista de exceções. Então, aqui, quem mais pode ser solúvel? Sulfato de sódio e assim por diante. Depois, os sulfatos insolúveis, tipo sulfato de cálcio, se não me engano, é o componente majoritário do gesso. Sulfato de prata, por exemplo, também é solúvel, insolúvel. Por fim, vamos tratar dos compostos insolúveis. Olha o detalhe aqui, ó. Se um íon da lista dos compostos insolúveis está presente num composto, então o composto não é solúvel em água. Então, a maioria dos carbonatos, fosfatos, oxalatos, cromatos e sulfetos são insolúveis. Então vamos pôr aqui uma lista de insolúveis em preto, tipo carbonato de cálcio é insolúvel. O que mais? Por exemplo, fosfato de cálcio é insolúvel. O que mais aqui? Oxalato de cálcio também é insolúvel. E só mais um aqui, poderia pôr o cromato de chumbo 2, por exemplo, insolúvel. Bom, há exceções. Os sais de amônia desses íons são solúveis. Então, por exemplo, aqui entre as exceções, eu poderia colocar e dos metais alcalinos, né? Amônia e metais alcalinos. Então, as exceções eu vou pôr em rosa aqui. Então, por exemplo, Na2CrO4, né? O cromato de sódio é solúvel. Que mais? Fosfato de amônio é solúvel. Então, vou pôr aqui fosfato de amônio, NH4, 3PO4. A maioria dos óxidos, hidróxidos metálicos são insolúveis. Então, o hidróxido de cálcio, pelo que consta aqui, é insolúvel. O hidróxido de prata, por exemplo, simplesmente AgOH. AgOH também é insolúvel. O óxido de prata também é insolúvel. Exceções aqui, hidróxidos de metais alcalinos são solúveis, vou pôr aqui as exceções em rosa, tipo hidróxido de sódio é solúvel, hidróxido de amônio, que na verdade hidróxido de amônio
é amônia, que é um gás, dissolvido em água. Bom, próxima aula nós vamos tratar de reações que envolvem a formação de substâncias insolúveis. Então, até lá.